That was the angel of the covenant, none other than our Lord Jesus Christ. Os feitos do Senhor na vida do irmão William Marion Branham. Deus abençoe você, Deus abençoe cada um que está nos acompanhando dentro desse programa Semeando Fé, onde a gente tem o quadro, né, irmão Edson, esse quadro. Os feitos do Senhor na vida do profeta William Marion Branham. Esse quadro que tem certamente abençoado, né, as pessoas que assistem, nos assistem aí contando. E o que a gente faz nesse quadro, irmão Edson? Qual que é o nosso trabalho nesse quadro? Então, irmão Ezequiel, aqui nós relatamos para os irmãos, para as irmãs, as histórias, né, os testemunhos que aconteceu no ministério do profeta William Marion Branham, para que possa elevar, né, a fé dos nossos irmãos, das nossas irmãs, os ouvintes que estão assistindo, né, esse programa. Feitos de Deus, né? Exatamente. Eram feitos de Deus ali na vida daquele servo, né? Aquele homem que Deus ungiu de tal forma, né? E trabalhou assim, vamos falar, de uma forma especial, né? Sobrenatural. Sobrenatural é a palavra. Isso, é. Desde o início da vida dele, desde o, né, quando o garotinho, né? Exatamente. Ali foi uma vida recheada de feitos do Senhor. Sabe que é engraçado isso, porque houve tantos, né? E alguns, ele só dava uns pitaquinhos dentro das mensagens, né? Não deixava a história bem completa, né? É. A gente gostaria às vezes de contar aquele, mas aí ele não traz a história toda, fica tão curtinho. Sempre né? dá mais sede, vamos aqui, ó. Dá mais sede para pesquisar mais, para ir mais a fundo, você entendeu? Ver o que consegue achar, né? Isso. E procurando mais a fundo a gente acaba encontrando outros, né? Outros. Maravilhoso, maravilhoso. Simplesmente. Eu tô gostando bastante desse nosso quadro nesse sentido também. Você sabe que a gente tá hoje na 30. Isso, é a 30ª, né? 30 edições já passaram. 30 edições hoje que você acompanha com a gente aqui esses feitos, hein? E nessas 30 edições, não são todas as histórias que eu conheço, que eu conhecia. Misericórdia. Tanta coisa nova, né? Nossa, a gente aprende demais. Aprende muito. Muito. Eu creio que você também, de repente você também não tem todas essas 30 histórias. Eu conheço essa, eu conheço aquela. Alguma outra a gente referencia, né? Que a gente já ouviu e tal. Tem algumas que são assim mais evidenciadas nas pregações dos pastores. Né? Exatamente. Então fica assim mais familiar, vamos falar assim. Mas tem muitas, nossa, que a gente nem imaginava. E com esse quadro a gente consegue avançar. Que coisa boa, né? Avançando, e uma coisa muito boa, ajudando os nossos irmãos, nossos ouvintes, né, a ter um pouco mais de fé, acreditar nesse nosso Deus, como nessa história de hoje. Nós vamos revelar daqui a pouco. Essa história de hoje que vai contar pra gente, né? Temos a narradora hoje, né? Temos uma irmã narrando hoje. E essa é mais uma boa história, mais uma bonita história, né? Que vai trazer pra gente, que é a medicina da época, porque às vezes a medicina da época ela te diz isso, realmente. Eu estava fazendo conta com a minha sogra, falando sobre meu sogro, né, que Deus o levou, mas quase 16 anos atrás, o médico tinha dado 30 dias de vida para ele. 30 dias, 60 dias, era poucos dias. Né? Bom, você conheceu ele naquela época, como é que é a condição dele, como é que ficou, né? Essa história de hoje, a medicina também deu um tempo para tempinho, ó, curtinho, algumas horas. Cerca de 3 horas de vida. Você já pensou? Você é pai, você é mãe, e a medicina chegar para você e te dizer isso: olha, seu filho, sua filha deve ter, quando muito, 3 horas de vida. Exatamente, isso, irmão Ezequiel.
Isso tocou demais no profeta. Tocou demais. Levou ele a pensar na Lá filhinha atrás, dele, a Sharon Rose. Para de contar aí, irmão. Para de contar que ele já está contando para vocês. Já. Vamos deixar a nossa irmã contar. E quem narra hoje, irmão Edson? Irmão Ezequiel, eu sempre estou falando, mas desta vez quem vai falar vai ser o senhor. Vamos vai lá. falar para os nossos irmãos aí. Vamos lá. A narradora de hoje, então, fica ali em Santa Maria, isso mesmo, Santa Maria, ali na igreja do pastor Afonso Hidalgo. E a nossa irmã Helena. Irmã Helena, conta pra gente, tá contigo aí, conta como é que foi essa história aí que envolveu essa garotinha. Hoje eu vou contar para vocês a história da pequena garotinha Morgan, que aos 12 anos de idade ela foi cometida com pneumonia. Em 1946, no estado de Arkansas, Estados Unidos, o irmão Branham pregou no verão e no outono. Geralmente, até as 2, 3 da manhã, ele ficava orando pelos enfermos. Mesmo ele tendo um bom preparo físico, pois ele era inspetor da Companhia de Energia Elétrica, ele estava muito debilitado, com muito cansaço. Então, nesse dia, ele estava pregando para o pastor Johnson, e o culto acabou cerca de 3 horas da manhã. Após o culto, ele foi se direcionar para dormir na casa ao lado pastoral. Algumas horas ele conseguiu dormir, poucas horas, até que ele ouviu o telefone tocar e a senhora Johnson foi atender. E ele viu que era alguém que estava insistindo para falar com ele. Porém, a senhora Johnson explicou que ele estava muito cansado e debilitado. Mesmo assim, o irmão Branham levantou, meio cambaleando, com muito sono, e foi em direção ao telefone. No outro lado da linha era o Sr. Morgan. Ele estava muito aflito, porém ele estava certo de que se o irmão Branham orasse pela filha dele, ela ia ser curada. Ele pediu para o irmão Branham ir até o hospital, que era em torno de 100 quilômetros até onde o irmão Branham estava. Então o irmão Branham olhou pelo lado da janela e ele avistou ali várias mamães com seus bebês no colo. E estavam naquele gramado desde do amanhecer e passaram o dia ali com seus bebês no colo esperando a oração do irmão Branham. E o irmão Branham falou: como que eu vou passar por essas mães que passaram a noite ali na chuva, né? E vou ir até o Senhor para orar pela sua filha. E então o irmão Morgan falou: eu entendo, irmão Branham, eu entendo perfeitamente, porém a minha filha está morrendo e esses bebês não estão morrendo. Eu gostaria que o senhor viesse, pois ela é a minha única filha. Nesse momento, o irmão Branham lembrou da sua pequena Sharon Rose. E então falou: eu vou ir o mais rápido que eu puder. Nesse momento, o pastor Johnson falou para o irmão Branham que ele não teria condições de ir. Mas o irmão Branham disse: enquanto você conduz o carro, eu vou no banco de trás dormindo. Então, na viagem, o irmão Branham estava inquieto, não conseguia dormir. Estava desconfortável, sua cabeça doía, seus olhos doíam. Então, ele deu alguns cochilos. Quando ele colocou a cabeça na janela, escorou a cabeça na janela, a presença do anjo veio e sentou ao lado no banco de trás. Nesse momento, o irmão Branham sentiu dormência no seu corpo, aqueles olhos arregalados de temor pela presença do anjo ali. E nesse momento, o anjo estava com os braços cruzados, como ele sempre aparecia, e olhando firmemente para o irmão Branham. E ele falou: assim diz o Senhor. Terminadas as instruções, o anjo desvaleceu. Então, o irmão Branham já estava chegando ao hospital e ele se deparou com uma cena, quando entrou no quarto,
que ele nunca tinha visto, que geralmente as pessoas precisam de uma máscara de oxigênio, mas a garotinha tinha algo como borrachas que a enfermeira colocava em suas narinas, e ali ela dava uma respiração superficial, leve, bem pouca. E o irmão Branham viu a situação da menina. E o Sr. Morgan veio cumprimentar o irmão Branham e disse: eu estou vivendo o melhor que eu posso, eu não sei o porquê Deus quer levar a minha única filhinha. Então o irmão Branham falou: primeiro eu vou orar por ela e depois eu tenho algo a te falar. Se aproximando para orar pela menina, o irmão Branham pediu para a enfermeira não colocar mais o respirador. E ali ele orou e pediu no nome do Senhor Jesus Cristo a cura da menina Morgan. Logo após a oração, ele fez como que a enfermeira não colocasse o respirador em suas narinas. E alguns segundos se passaram e todos estavam atentos e ela deu uma curta respiração. Mais uma vez a enfermeira olhou com um olhar de interrogação e ele fez um sinal para que não colocasse o respirador. E mais uma vez a menina Morgan respirou novamente. E ali em diante ela não precisou mais daquele aparelho para respirar. Nesse momento, ele virou para os pais da menina e ele disse: muitos especialistas têm anunciado que a sua filha está morrendo, porém assim diz o Senhor: Senhor Morgan, sua filha vai se recuperar. Esta é a palavra do Senhor para você. Lembre-se disso todos os dias da sua vida. Muito bem, irmã Helena. Olha aí essa história, mais uma história bonita, né? Amém. Da garotinha ali, garotinha que a gente não tem um nome dela ali, né? Não falou o nome. Mas a filha ali do Sr. Paul Morgan, né? Exato. E com apenas 12 anos e numa situação crucial em que o médico, né, a medicina da época deu 3 horas de vida, cerca de 3 horas de vida, e dá para entender o porquê essas 3 horas de vida, porque ela estava ali com uma condição precária de respiração, né? É uma condição bem precária, então ela estava respirando com dificuldade. Quer dizer, então dá para entender as 3 horas. Agora, Deus ia curar, com certeza ele ia curar a menina, né? Até o anjo desceu ali no carro, né? Para vindicar que ele assim diz o Senhor, mas não foi tão facinho, né? Não foi de boa, né? Como a gente fala aqui para cima, né? Não foi tranquilo. É assim, né? Tudo tem o tempo, né? Vamos falar isso, assim, né? Tudo tem um tempo, né? O pai, ele tinha que passar por essa dificuldade, Ezequiel. Exato. Né? Ali ele estava em desespero, mas do outro lado, o profeta William Branham, ele tinha um comprometimento, né, com a palavra de Deus, com a vindicação de seu ministério. De seu ministério, quer dizer que ele estava realmente, a gente não dá nem para pensar quantas horas orando, tinha pessoas lá se molhando, esperando a oração dele, e ele estava descansando, aquelas pessoas estavam lá porque ele não tinha condição de seguir orando. Exatamente, ele estava exausto. Eu não consigo pensar numa situação dessa, mas é uma situação de exaustão, né? Porque as pessoas estavam lá se molhando, aguardando o agir de Deus na oração através do profeta. E aí ele é impelido pelaquela força a visitar o quarto de hospital dessa garotinha que estava indo embora. Deus é maravilhoso e ele colocou ali o irmão Branham, né, o profeta de Deus, no caminho dessa garotinha. E ele foi, orou por ela e ela foi restabelecida. Aleluia. Amém, aleluia. Muito bom mesmo. Muito bom. E é isso aí, essa história de hoje fica por aqui. A gente quer te convidar a você avançar nós nas próximas 10 aí, né, até as 40, e depois, né, vamos a 31 no outro quadro, no outro episódio. E você está convidado a estar lá conosco, né, a conhecer a próxima história. Perfeitamente.
Amém? Deus abençoe você e até lá.